Salve, salve, qualimanos e qualimanas, iniciando agora na nossa aula aí, verificação de métodos, né? E agora a parte 3, onde a gente vai aprender sobre método quantitativo e vamos conhecer o modelo da WJ Quality para verificação de métodos, tá bom? E vamos entender também por que a gente chama de o modelo da WJ4. Por que eu criei essa formatação, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vê hoje sendo mais usado, recomendado, não é só ele, né? Mas um guideline da CLSI muito recomendado tem sido o EP15A3, que ele é utilizado para calcular a imprecisão, tá? E o bias, né? Que é o erro sistemático, beleza? Tá, professor, a gente vai conhecer ele agora? Não. Por quê? Não nesse momento. Porque o EP15A3 ele é excelente, inclusive eu uso em algumas situações. Mas existe uma questão do custo que é bem elevado para você implantar o EP15A3 no laboratório. Porque para você verificar um novo método, né, como a gente já viu, quando é que nós vamos verificar? É um novo equipamento, é um novo exame, né? Aqui no caso quantitativo que está chegando, entendeu? E você quer verificar, saber se está atendendo ao desempenho que você precisa, você vai fazer uma verificação. Para seguir esse protocolo EP15A3, você precisaria selecionar duas amostras com valores conhecidos. Só resumindo, cada amostra você ia fazer uma reprodutibilidade, uma precisão, digamos, interensaio de 5 dias com 5 replicadas, ou seja, você ia pegar uma amostra, um nível, uma concentração lá de um biorad unit que tem um valor conhecido, ou um controle da Randox que tem um valor conhecido, ou um controle externo, a alíquota do controle lá, PNCQ que tem um valor conhecido, 2 níveis, você ia pegar e ia dosar 5 vezes hoje, 5 amanhã, 5 amanhã, 5 amanhã e 5 amanhã. Né? E você ia ter um total aí durante 5 dias de 25 testes para cada nível, ou seja, só para imprecisão aí você já ia ter um custo de 50 testes. Você ia verificar a imprecisão e o erro sistemático com esses 50 testes. Se não precisasse repetir. Depois, já fora do EP15A3, mas você precisa comparar o método com o método de referência. E aí você deveria utilizar mais 20 amostras. Então, veja só, sem contar os controles e possível calibração, a gente já está falando de 70 ensaios para verificar um método, entendeu? Então, eu criei, né, um método de forma reduzida para a gente fazer essa verificação, mas que também é bastante efetivo e você vai poder implantar utilizando bem menos testes, tendo um ônus menor para verificar novos ensaios. Imagina aí você trocando de equipamento, tendo que verificar 20 ensaios. Imagina aí o custo, né? E isso é uma coisa que impacta não só pequenos e médios laboratórios, porém grandes laboratórios também. Por quê? Porque grandes laboratórios têm mais equipamentos, né? Tem mais ensaios diferentes. Então imagine aí que os grandes laboratórios eles também têm essa situação. A diferença é que eles conseguem negociar melhor com os fornecedores e ganhar algumas bonificações. Inclusive eu recomendo que se faça isso. Se você tem esse poder de negociação aí, tem uma boa rotina quando for adquirir um novo equipamento ou um novo ensaio, peça bonificação para verificar o ensaio. Todo mundo chama, a maioria chama de validação, é para validar. O pessoal ainda não entendeu bem a diferença, mas você explica. Olha, a nossa verificação aqui, que seria a validação, a gente precisa de uma bonificação. E quanto mais testes você ganhar, melhor, tá bom? Então eu estou só justificando por que a gente não vai usar o EP15A3 nesse momento. E aí, pessoal, o modelo da WJ Quality, ele funciona como? Como é que nós vamos avaliar, verificar um novo método, um novo ensaio ali em um novo equipamento, ou então um mesmo equipamento, mas é um ensaio novo que ainda não tinha naquele menu do equipamento, né? A gente vai calcular a imprecisão através do coeficiente de variação. Vamos calcular o erro total máximo individual de cada dosagem, de cada amostra. Vamos calcular a correlação entre os métodos, né, comparando métodos. E vamos usar a equivalência, o teste F, para
verificar também a equivalência dos métodos, tá bom? Tudo isso tem uma planilha pronta, que eu vou mostrar a vocês aqui, uma planilha top, adaptada, né? Vocês vão conhecer, que vai facilitar a nossa vida, tá? Já adianto, eu coloquei essa informação aqui, porque pode ser que alguém tenha sentido falta e diga, professor, e o erro sistemático? Né? Nós não vamos, nesse modelo da WJ4, nós não vamos verificar o erro sistemático. Não vamos, por quê? Porque a gente vai comparar método e muitas vezes a gente vai comparar um método com um método semelhante. É uma quimioluminescência com outra quimioluminescência, né? É um ensaio colorimétrico com outro ensaio colorimétrico, né? Não tem às vezes um padrão ouro. Então é como se fosse o seguinte: eu vou estar comparando o método sem saber se existe um método melhor. Eu posso estar ali implantando um método e na hora que eu avalio o erro sistemático, ele dê diferente. Só que pode ser que esse novo método ele seja melhor do que o método já em uso. Então, por não ter esse padrão ouro, né, nessa questão do quantitativo, é muito raro. A gente pega muito padrão ouro que é RT-PCR, né? Mas nós não estamos falando aqui de biologia molecular. RT-PCR, muitos são qualitativos, a maioria. A gente está falando mais na questão aqui de hormônios, de bioquímica, né? E enfim, marcadores tumorais, enfim. Então, a gente não é recomendado o erro sistemático nesse estudo, nessa planilha que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, para a gente entender já o que é que tem na planilha, vamos relembrar aqui os conceitos. Repetibilidade, que muito se usa, né? É conhecido também como a precisão intra-ensaio ou intra-corrida, né? Segundo o Controlab, o que é que nós temos aí? Corresponde à concordância entre resultados de sucessivas medidas do mesmo analito obtidos sob as mesmas condições de medida. Então, o que quer dizer aqui? Ok, sucessivas medidas, quando a gente dosa várias vezes consecutivas, só que aqui o que chama a atenção é sobre as mesmas condições de medida. Quando é que eu consigo isso? Quando eu pego aqui minha amostra e faço e doso ela no mesmo instante. Eu pego uma amostra de uma alíquota, levo ao equipamento e doso lá, sei lá, 10 vezes no mesmo instante. Eu estou usando o mesmo reagente, a mesma calibração, o mesmo momento, a mesma condição de estabilidade da amostra, né? Então, mesmas condições de medida. Então, sempre que eu fizer essas dosagens repetidamente em um instante só, né? Em um curto espaço de tempo ali, eu chamo de repetibilidade, precisão intra-ensaio ou intra-corrida, tá? Um pouco diferente, nós temos a reprodutibilidade, né? Que é precisão intra-laboratório ou inter-ensaio. Muda aí, alguns fabricantes chamam de forma diferente. Mas o que é que muda quanto à repetibilidade? Ela também corresponde à concordância entre resultados do mesmo ensaio analítico, porém realizados sob condições de medida alteradas. Então aqui são aqueles testes que a gente muda ou a calibração, ou o ensaio, ou dias, né? Então geralmente é uma alíquota que eu peguei ali com um volume satisfatório e eu vou dosar a mesma alíquota ali durante, digamos, 5 dias, 5 vezes por dia. Hoje, segunda eu doso 5 vezes, terça mais 5, quarta mais 5, quinta mais 5, sexta mais 5. Eu já estou mudando o que? Ali a condição de estabilidade da amostra, a possível condição de estabilidade do reagente. Pode ser que nesse intervalo eu mude um kit de reagente, mesmo que não mude o lote. Pode ser que eu tenha uma calibração ou não. Independente disso, eu já estou usando sob condições de medida alteradas. Então aí eu já tenho reprodutibilidade. Então isso vai ser importante a gente saber identificar, porque a gente vai precisar saber interpretar a bula do fabricante para coletar um dado lá do estudo do fabricante da imprecisão. Nós vamos entender bem como é que é isso aqui. Vale ressaltar, pessoal, também que essa aula está sendo atualizada aqui no curso, né? Agora no mês de março de 2024, né? A gente tinha essa aula também semelhante, mas alguns detalhes mudam. Então, se você
conhece alguém, que é algum aluno do curso e tudo, que faz um tempo que tem o curso, mas recomendo que ele assista essa aula novamente. Baixe a planilha de novo, porque ela foi atualizada, mudam alguns detalhes, tá? O erro total máximo, pessoal, a gente tem esse gráfico aqui, que ele explica um pouco sobre o erro total, né? Só que ele é um pouquinho, o erro total que nós vamos usar aqui no nosso estudo, ele é um pouco diferente. Na verdade, ele é diferente, né? Aqui eu não vou nem explicar muito esse gráfico, mas o erro total, ele é o quê? É o erro total que eu encontro, a soma dos erros possíveis, dos possíveis erros analíticos em um conjunto de análise, né? Em uma análise, ou então na análise de um ensaio, numa reprodutibilidade, numa repetibilidade, né? Então, eu tenho um erro aleatório que é imprecisão, né? Supomos aqui que eu tenho uma amostra de controle, que eu dosei ela 20 vezes, digamos que eu dosei em 4 dias, 5 vezes por dia, e a minha média foi 20 mg por decilitro. Aqui seria 20. E essa variação aqui seria o quanto que ele variou, o meu coeficiente de variação. Digamos assim, né? Seria a minha variação, o meu erro aleatório. Mas digamos que o valor real dessa amostra, digamos que era uma amostra de controle externo, era, digamos, 16. Seria o valor alvo. Então a distância do meu valor médio que eu encontrei, que seria 20, para o valor real, digamos, valor alvo, né? Seria o meu erro sistemático, a inexatidão. No caso aqui seria de 4 mg por decilitro, ou se você fosse avaliar aqui, seria de 20%, né? Só me engano, de 20, 4 para 16, 20%. Entendeu? Que é o quanto que a minha média se distancia do valor real. E o erro total, pessoal, é a soma, como se fosse a junção desses dois erros, do erro aleatório com o erro sistemático, é quando eu encontro o meu erro total, tá? Só que no gráfico das diferenças, que a gente vai usar para calcular o meu erro total, o erro total máximo que eu encontro, ele é diferente. Ele vai ser o erro total de cada comparação. A gente vai selecionar, nós vamos ver 20 amostras, né, que foi analisada no método já verificado, método já em uso, tá? E você vai dosar essas amostras no novo método, no método que você está verificando. E nós vamos avaliar o erro total em cada amostra comparada. É diferente, né? E em cada erro total dessa amostra comparada, que vai ser realmente o quanto que ela varia em porcentagem, entendeu? Digamos que um é 18, mas o método de referência era 20, o seu deu 18. Variou quanto? Variou 10%, né? 10% seria o erro total. Nesse ponto de vista, a gente vai comparar esse erro total que a gente encontra com o erro total da especificação da qualidade analítica em uso, tá? E dessas 20 amostras comparadas, tá bom? Eu preciso ter, a gente vai ver no gráfico das diferenças, pelo menos 19 amostras dentro do meu gráfico, né, do meu erro total, da minha amplitude do erro total apresentada no gráfico das diferenças. Não se preocupe que nós vamos ver o gráfico, tá bom? A correlação, pessoal, é o quê? A gente vai saber se existe uma relação direta, né, entre os meus métodos, né? Se existe ali, quando um método, digamos, ele dá alterado em um método, também dá alterado no outro método, entendeu? Eu não posso verificar o meu teste só pela correlação, mas a correlação é importante. Vamos dar um exemplo da correlação. Suponha que você tem um método 1 para zinco, e o valor de referência desse método 1 é de 60 a 120, valor normal, ok. E você teve 3 amostras analisadas. A primeira amostra foi 80, tá normal, né? A segunda amostra 135 tá alto e a quarta amostra 45 tá baixo, ok? Beleza. E supomos que você tem um outro método. O outro método tem um valor de referência diferente, 90 a 150, perceba que é mais alto. Porém, os resultados são 110 da mesma amostra. Digamos que você pegou essa mesma amostra e analisou nele, né? Nele foi 110. Opa, tá mais alto, tá, mas tá normal.
A segunda, 160, opa, tá mais alto, tá? Mas ele é acima do valor de referência do segundo método, também tá alto. E do terceiro método, 80, tá baixo, abaixo do valor de referência. Então, por mais que os resultados 80, 110, 135, 160, 45 e 80 sejam diferentes, mas os métodos têm uma boa correlação. Quando nessa amostragem de 3 aqui, quando um está baixo, o outro está baixo. Quando um está normal, o outro está normal. Quando um está alto, o outro está alto. Então isso é mais ou menos como a gente explica uma boa correlação, né? São métodos, geralmente você vai ver, esse aqui é um pouquinho mais alto. Geralmente são todos os resultados que são um pouquinho mais alto. Um ou outro fica igual a mais baixo, mas geralmente você consegue perceber um padrão, né? E a gente calcula através da correlação de Pearson, tá bom? Que ela pode variar de -1 até 1. Quanto mais próximo de 1 chegar, mais correlato é o método, né? A gente aceita, o ideal é acima de 0,99, mas acima de 0,975, lá na planilha ele vai aceitar, vai pedir só para você ter uma atenção. Acima de 0,975 a 0,99, mas acima de 0,99 é uma correlação excelente. E se chegar próximo de -1, seria uma correlação inversa, né? A gente não vê isso nas análises clínicas, assim. A gente vê correlações semelhantes, diretas. Então a gente vamos ver isso aqui também, né, na planilha, tá? E equivalência é uma relação de igualdade lógica, né, entre duas proposições. No caso aqui, entre os resultados dos dois métodos. Entre as análises dos dois métodos, a gente vai querer entender se esses métodos têm valores semelhantes, né? Se eu posso, até aqui, digamos, poderia usar esse método como backup do outro, eles têm valores, né, parecidos entre si, eles têm uma boa equivalência, né? Então isso é o que a gente vai avaliar também na planilha, tá? E existem várias ferramentas estatísticas para a gente avaliar a equivalência. Teste de hipótese, gráfico box plot, Blend-Altman, Pearson-Bablock, Tukey, regressão linear simples, o gráfico das diferenças também é uma forma de avaliar a equivalência, né? Que a gente vai ver. O teste F e análise de erro. Eu incluí nessa planilha o teste F também, que eu já usava também, tá? Só que é um teste bem mais flexível, né? Mas a gente tem lá também, vamos ver a equivalência através do teste F também. A gente vai usar as amostras de paciente, né? Como eu falei para vocês, 20 resultados pelo menos. A gente vai usar para fazer isso daí, tá? Aqui é a fórmula do teste F, tá bom? Mas você não precisa decorar porque a planilha calcula só, tá? É sempre importante olhar que quando eu vou ver lá, existe a possibilidade de ter um outlier nessa comparação. A gente vai ver isso na planilha também. E a gente pode excluir até 10% dos outliers, tá bom? O valor de F calculado é sempre maior que 1. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Quer dizer que ele é mais equivalente. Os métodos são mais equivalentes entre si. E a planilha que a gente vê aqui, que eu coloquei, ele usa um F crítico para a quantidade de 20 resultados, que tem uma tabela que, de acordo com a quantidade de testes que você está comparando, ele tem um F crítico, que você tem que usar esse F crítico como limitador, né? Então, nessa minha comparação, o meu F não poderia passar de 2.12. Não pode. Então, pessoal, de forma resumida, para a gente ir para a planilha, para a parte prática mesmo, como é que nós vamos verificar a imprecisão? Vamos selecionar uma amostra de rotina ou de controle de qualidade que tem um bom volume, né? Ou pode ser com valor conhecido ou não, tá? Aqui não precisa ser de valor conhecido. E a gente vai realizar uma reprodutibilidade replicada de 5 dosagens. Só que nós só vamos fazer isso durante 3 dias. Ao invés de igual o EP15A3, ele pede como EP15A3? Ele pede 5 dias de 5 resultados, 25 testes, com 2 amostras. Então você ia utilizar aí 50 testes. Aqui a gente vai utilizar 15. Eu vou pegar uma amostra com bom volume. Lógico, tem que ser um valor ali bom para reproduzir, um valor normal. Eu não posso pegar uma amostra de menor leitura ou maior leitura, né? Abaixo da sensibilidade ou acima da linearidade.
eu tenho que pegar uma amostra ali que tem um volume bom, que eu vejo que é normal, né, para avaliar esse valor, tá? Essa imprecisão. E aí, durante 3 dias, a gente vai fazer essa avaliação, tá? 5 vezes por dia. Se tiver algum outlier, a gente vai pegar aí esse outlier, tá bom? A gente vai conseguir ver esse outlier, né? E aí a gente pode tirar um outlier, porque lembra, eu posso tirar 10% do outlier. 10% de 15 é 1,5. Não tem como eu tirar 1,5, então no máximo eu posso retirar um outlier desse estudo, tá? Que é aquele resultado muito diferente dos outros, que pode estar prejudicando a minha imprecisão. Vou calcular o CV e o detalhe é, né, que é uma atualização dessa aula, é que quando eu encontrar o CV, pessoal, o CV do meu método que eu estou verificando, eu vou comparar com o CV do fabricante. Isso é uma das principais coisas que a gente muda aqui nessa aula, porque antes a gente comparava com o CV da especificação da qualidade analítica. Está errado? Não está errado, né? Mas uma coisa que o EP15 traz e que é muito válido é você comparar com o CV do fabricante, porque é algo mais real. O CV da especificação da qualidade analítica, ele diz lá qual é o ensaio, é a glicose, é o cálcio, é o zinco, é o TSH, ele não fala por método. Então fica algo que quando ele criou aqueles valores, você nem sabe qual foi o método. Quando você vai para o CV do fabricante, é algo mais real, você está pegando um CV ali do mesmo equipamento e ensaio, metodologia, da qual você está querendo verificar. Então você traz mais para a realidade a sua imprecisão, o seu coeficiente de variação, tá bom? O erro total, a correlação e a equivalência, a gente vai calcular também, né? Todos esses três aqui vão ser na mesma planilha. Quando eu seleciono as 20 amostras de rotina, muito importante é, pessoal, eu tentar pegar nessas 20 amostras todos os possíveis diagnósticos que o meu laudo, que o meu ensaio tem. Então, digamos que eu estou verificando, sei lá, uma glicose de 70 a 99 é normal. Então, é interessante que eu consiga pegar, digamos, 10 amostras entre 70 e 99, 5 amostras maior do que 99, 200, 250, 125, 150, 300, 5 amostras abaixo de 70, 60, 55, 68, entendeu? Porque aí você consegue comparar vários pontos da calibração, tá? Então você consegue, não pegue só resultados normais, tente variar, né? O máximo que você conseguir balancear isso daí é melhor. Ah, professor, eu tenho aqui o meu, digamos, vamos pegar um exame aqui que só tem a mal leitura, deixa eu ver aqui, que só tem um valor acima, sei lá, o ácido fólico. Digamos que você tem um ácido fólico que maior do que 20 é alterado, abaixo de 20 é normal. Então você vai tentar pegar 10 amostras ali abaixo de 20 que tem uma leitura e 10 amostras acima de 20. Você vai tentar, que a gente sabe que vários ensaios você não consegue ter amostras alteradas, né? Então isso aí é um pouco complicado, mas você sempre vai buscar isso daí. Você vai analisar esses 20 resultados, vai no método já verificado, essas 20 amostras, né? No método já verificado e no novo método, tá bom? O ideal é que não ultrapasse 2 horas esse intervalo de verificação entre um método e outro, para que você não comprometa a qualidade da sua amostra. Então você está analisando um método aqui, não é obrigado todas as amostras serem iguais. Você pode fazer, hoje eu separei 7 amostras hoje. Vou analisar agora 7 amostras nesse método novo. Em até, digamos, são 9 da manhã, até 11 horas você analisa essas 7 no método a ser verificado. Já analisou no método verificado, em até 2 horas no novo método. Consegui mais 5 amostras. Essas 5 amostras eu vou analisar agora 10 horas da manhã no método já verificado, até meio-dia no novo método. O mais próximo possível que seja esse intervalo, tá? E você vai verificar também se tem outlier. Isso aqui a própria planilha já dá, tá bom? Que ela vai ver se tem algum dos testes com um erro total maior, mais elevado do que os outros. E você vai usar a planilha da WJQuality para calcular a imprecisão, o erro total, a correlação e a equivalência. Lógico que essa planilha eu vou mostrar para vocês. É uma planilha
adaptada, tá bom? E eu vou explicar para vocês tudo direitinho de onde é que ela veio essa planilha, porque que a gente usa ela, tá bom? Então agora nós vamos praticar aí na planilha top da WJ4, adaptada, né, pela WJ4, né, que é uma planilha que eu vou mostrar para vocês agora. Pronto, pessoal, essa aqui é a planilha. Essa planilha é uma adaptação, tá, da planilha de Dr. José Carlos Vasques, tá, do LabTest. Então eu peguei essa planilha já pronta e aí fiz só algumas mudanças mais a nível de layout mesmo, tá bom? Incluí o teste F e fiz umas mudanças aqui para deixar ela mais automatizada aqui. Mas essa questão do cálculo, do gráfico da diferença, regressão linear, correlação, tudo já peguei pronto, é da LabTest, Dr. José Carlos Vasques, tá bom? A parte da imprecisão eu mudei também porque ele usava 5 corridas aqui de 5, eu reduzi para 3 e incluí o outlier automático também, tá? Então atualizei aí nesse data aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos à parte prática, né? Então você tá verificando um novo ensaio. Vamos supor que não foi tudo aqui ao vivo, tá? Ao vivo que eu digo é em tempo real. Vamos preencher ele em tempo real. Digamos que é nanograma por ml, vitamina D. Você vai colocar a data lá, o período. Foi dia, sei lá, 20 de 3 de 2024, um exemplo. Método de uso é CLIA. Aí você vai colocar o que já usava era Diasorin. Agora vai ser quimioluminescência da horta. A gente está verificando na horta. Aí você preenche lá o lote. O lote do calibrador é muito difícil o pessoal preencher, mas se você quiser preencher, você preenche também. Pode ser que lhe ajude mais na frente a investigar algo, entendeu? Beleza. Pronto. Então vamos começar. Você vai separar 20 amostras, né? Você já pode pegar o que? Você vai, sempre que você for, esse método aqui, digamos, de Diasorin, o Liaison, é o método que está em uso. Então você vai pegando a amostra do Liaison que você fez lá. Saíram agora 10 resultados do Liaison. E você já pega as amostras e analisa na horta, no Vitro 5600, digamos. Tá bom? Você pode até colocar aqui também, ó, Fábio. Método de avaliação CLIA, você pode colocar, ó, fica melhor, né? O Vitro 5600. E aqui você coloca Liaison XL, digamos. Pode colocar aqui também. Beleza? Tranquilo. Aí aqui você vai colocar o código de barras, ou então, seja lá o que for, AOS, número da AOS, as iniciais, como você quiser identificar suas amostras de paciente. Comparativo é o resultado do método já em uso. Então, vitamina D a gente sabe que é mais ou menos assim, abaixo de 20 tem uma deficiência, de 20 a 60 dependendo da idade é normal, acima de 60 já pode ser intoxicação. Então nós vamos simular alguns resultados aqui. Então digamos que a gente encontrou 25, 26,5, 33, aí a gente pegou uns baixos também, né? Pegou um 17,8, pegamos também altos, pegamos uns altos. Você vai colocando as vírgulas também, tá? É porque eu não estou colocando, mas você vai colocando lá. Você coloca as casas decimais que você usa, tá? Pronto. Digamos que esses são os resultados do primeiro método. E aí você, em até 2 horas, analisou no outro método aqui que você está verificando, que é o Vitros. Então, digamos, vamos supor que o Vitros tem um resultado um pouquinho mais alto, digamos assim. Então, eu vou colocar aqui alguns resultados um pouco mais altos, ó. Mas quando é muito alto, digamos, quando é muito alto, acima de 100, ele já não é tão mais alto assim. Isso acontece também, né?
Aí eu vou pegar um resultado aqui e vou botar ele um negócio bem absurdo. Ó. Pronto, beleza. Veja só, pessoal, o que é que aconteceu aqui? Já coloquei os meus 20 resultados. Aqui, ó. Automaticamente ele já sinalizou para mim que tem um outlier, que é um resultado que a diferença, o erro total entre eles está muito maior do que os outros. Então ele já sinaliza aqui, tá? Eu tiro logo de imediato? Não, calma. Primeiro vamos avaliar, tá bom? Então veja só. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, ver a correlação. Tá verdinho. Por que verdinho? Porque ele deu acima de 0,99. Entendeu? Acima de 0,99 vai estar verdinho. Quando é que vai estar amarelinho? Deixa eu dar uma piorada aqui. Pronto, ó. Quando for de 0,975 a 0,99 vai ficar amarelinho. E se for abaixo de 0,975 fica vermelho. Eu já coloquei para pintar de vermelho. Não tem uma boa correlação. Então você já é um critério para você não verificar o método. Não aprovar a verificação, entendeu? Beleza. Outra coisa que você vai ver aqui é a precisão, o teste F. Quanto mais próximo de 1, melhor. Ele é muito difícil o teste F sair, então ele não é muito confiável. Ele só vai sair se tiver uma divergência muito grande, ó. Digamos que até se tiver uma divergência muito grande em várias amostras. Tá vendo, ó? Em várias amostras. Entendeu? Então ele não é muito confiável, mas eu coloco ele também para colaborar de alguma forma. E por último, eu vou avaliar o gráfico das diferenças, que é o erro total entre cada comparação. Só que aí eu preciso preencher o quê? Vim bem aqui e preencher o erro total permitido. De quem? Da especificação da qualidade analítica. Então, digamos que eu use a variação biológica para a vitamina D. Então, a gente vai lá na variação biológica. Estou indo aqui no site da Federação Europeia de Química Clínica, que é quem tem os dados da variação biológica hoje. Aí eu vou aqui, ó, vitamina D. Isso aqui eu já expliquei, tem uma aula, pessoal, no curso que é só sobre especificações da qualidade analítica, que eu explico bem direitinho as principais especificações, tá? A VB, o RCPA, a Hillback, o CLIA e vários outros, né? Essas são as principais. Qual é o erro total desejável? Vamos para o desejável, né? 3,3. Ó, o desejável. Então, eu vou colocar aqui 3,3. Quando eu colocar aqui, perceba o que é que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Ele já abriu um V, que esse V ele corresponde a 3,3%. Só vai estar fora desse V quem tiver fora desse erro total máximo permitido. Aí, salvo engano, tem ele usa a divisão por 2 para ficar um erro total mais flexível. Mas ele faz essa associação. Tá? Então eu tenho que ver o que? Todos os meus resultados têm que estar dentro desse V aqui. Lógico, eu posso ter 95% de concordância. Então eu posso ter apenas um desses 25, desses 20 fora do meu V. Entendeu? Então aqui eu tenho um fora. Tá ok? Tá ok. Mas como eu estou vendo que é um outlier, eu poderia repetir essas amostras. Repetir nos 2 métodos para ver onde foi o erro. Ou se é isso mesmo, entendeu? Ou trocar, tirar ela, eu posso tirar ela e colocar um outro, né? Digamos que eu repetisse e aqui melhorou. Ó, ele já entrou, tá vendo? Percebe? Deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui, ó, o que é que nós estamos vendo? Tem uma boa correlação, tem uma boa equivalência, tem o gráfico da diferença aqui tá ok, o erro total máximo está controlado. E aqui eu marco com X, quando eu marcar com X ele vai ficar verde. Se eu colocar alguma observação aqui, digamos, retirado o outlier da amostra 20, da amostra 10, né, no caso aqui da amostra, não lembro se era da amostra 12, trocado por outra amostra. Responsável pela análise, você coloca, ó, quando foi, foi no dia 20 de 3 de 2024, você já faz a conclusão aqui do seu relatório, tá bom? Só que tem um detalhe, eu vou falar nisso aqui porque é importante falar, né? Vocês podem estar olhando, tá? E o que é a decisão crítica, o que é o coeficiente de variação, o que é essa regressão linear simples? Tudo isso, pessoal, está ligado ao erro sistemático, que a gente não vai estar recomendando aqui nessa planilha. Mas se você quiser fazer, por curiosidade, vamos lá.
O N1, pessoal, é a grande média da sua reprodutibilidade. Entendeu? Tá vendo que ele tem 2, porque o EP15A3, ele pede 2 níveis, né? Você vai usar 2 níveis de valor conhecido. Então, nós vamos já colocar, digamos que eu peguei uma amostra, e aí eu vou dosar ela aqui, né? Nós vamos já ver aqui, 3 vezes de 5 dias, um total de 15. E a média dessa amostra foi lá, sei lá, vamos ver, foi 27. Pronto. Coloquei a média da amostra, tá? O CV nível 1 do meu... Aí eu vou pegar qual N1, aqui é do controle, tá? Eu vou pegar o meu controle de qualidade, digamos que eu tenho 3 níveis. Eu pego o nível mais próximo desse N1 aqui, dessa amostra. Ah, tem um nível que a média é 30, pronto, então uso ele. Quanto foi o coeficiente de variação desse nível? Foi, sei lá, 4,8%. Beleza. E aí, por último, eu preencho aqui o erro sistemático permitido, é o BIAS da especificação. Aqui, ó, o BIAS dessa especificação desejável é 7.7, ó. Viés. Viés é o BIAS, é porque ele traduz, tá? É o erro sistemático aqui, ó. 7,7. E aí você faz o que, ó? Você já tem aqui, ó, o erro sistemático total, ou seja, o seu erro sistemático total, 6,72, é menor do que o seu erro sistemático aqui da... Você vai olhar para o total da especificação, tá ok. Só que lembrando, não é recomendado, porque você pode estar comparando, você está comparando o seu teste com outro teste semelhante. Então pode ser que tenha um erro sistemático aí alto e você diga assim, não, esse teste não foi aprovado. Na verdade, esse teste pode estar mais próximo do valor verdadeiro do que o outro. Então a gente não recomenda o cálculo do erro sistemático do BIAS nessa planilha. Mas se você quiser usar, é mais ou menos assim, é nesse sentido aí que você vai usar, tá bom? Você pode usar a título de informação também, né? Mas não usar para, digamos, bloquear a verificação, desaprovar a verificação, beleza? Então aqui a gente já viu como é que a gente avalia a correlação, a equivalência com esses dois aqui, o erro total aqui, né? O erro total de cada ensaio, tá bom? Beleza. Aí a gente tá avaliando de certa forma, meio que a inexatidão, é como se a gente estivesse avaliando aqui a inexatidão do método. E agora a gente vai avaliar a imprecisão, saber se ele está variando pouco ou muito. Se eu pegar uma amostra e dosar ela várias vezes, se ele vai ter uma boa precisão. Aqui eu vou fazer o mesmo preenchimento aqui, pessoal, né, do outro, vitamina D, unidade de medida. O controle não é obrigatório, tá bom? Aqui só se você quiser, eu não preencho nas minhas. Mas você decide. O que é importante é aqui. Você vai escolher 3 dias. Digamos que você fez dia 19/3/24, 20/3/24 e 21/3/24. Beleza. Tem que ser 3 dias corridos? É o ideal que seja. Ah, mas o terceiro dia foi no domingo. Não tem problema, faz na segunda. Você não vai dar um intervalo de 3 dias, 4 dias, porque pode prejudicar aí a sua variação, né? Mas chegou no final de semana, pulou um dia assim, pode fazer a outra replicada na segunda, não tem problema não, tá bom? Aí, digamos, você pegou uma amostra que tinha um bom volume e ela deu, vamos lá, deu 28,8, 29, 27,9, 28,5, 28,4 no primeiro dia. No segundo dia deu 29,1, 29, 28,5, 28,7 e 28,5. No terceiro dia ela já deu o que? 27,9, 28,3, 28,4, 28,1, 28,2. Beleza. Quando você faz isso, pessoal, automaticamente, ó, a planilha já disse aqui, não tem outlier. Não tem outlier, sem outlier, tá vendo? Isso é um cálculo automático que eu incluí. Digamos que eu colocasse um resultado muito diferente aqui, ó. Olha o que a planilha já disse. Opa, 35 é outlier. Cuida, menino. Vai ter esse 35, deve ser um erro aleatório. Dosa mais uma vez essa amostra, entendeu? Você vai precisar dosar mais uma vez, porque se você tirar um resultado aqui, vai dar muito bagunçado o CV. Porque esse CV está calculando para os 15 resultados fechadinho, tá bom? Tem que ter os 15 aqui, tá? Então, digamos, beleza. Aqui eu tenho o meu CV total, 1,19, um ótimo CV. Eu tenho uma grande média e tudo, mas não vai importar. O que vai importar para mim aqui é o CV total. Quer dizer que é o coeficiente de variação desses 3 dias. Beleza. Tá, professor. E eu vou comparar com quem?
com o CV do fabricante. Agora é que nós vamos para uma parte que precisa de um pouquinho mais de entendimento, tá? Como é que eu consigo o CV do fabricante para eu comparar? Pronto, bora lá. Eu vou mostrar a vocês duas bulas aqui de vitamina D. Eu já tá até aqui, ó. Cadê? Pronto. Essa bula aqui, pessoal, é da Orton, né? Peguei uma bula da vitamina D. Aí você vai fazer o que quando pegar? Ó, você vai lá para o começo da bula, você dá um Ctrl F e você coloca assim, precisão. Geralmente tá com o nome de precisão e imprecisão. Ó, precisão, comparação de métodos, não é essa, porque não é uma comparação de métodos. Essa outra aqui, precisão, que sempre vai estar ligado ao coeficiente de variação. Os estudos de precisão, sempre ele vai estar dizendo que pegou algumas amostras e dosou ela no mesmo dia ou vários dias, e você vai avaliar isso. Então você vai ler assim, ó, a precisão foi avaliada em conformidade, beleza. Foram testadas 2 replicadas de cada uma das 4 amostras de pacientes e uma amostra de controle comercial. Eu já sei o que? Ele usou 5 amostras para fazer calcular a imprecisão. De 2 formas diferentes, né? 20 dias diferentes, ou seja, durante 20 dias ele usou 5 amostras, analisou essas 5 amostras durante 20 dias, usou 2 lotes e 2 métodos diferentes, 2 equipamentos diferentes, né? Beleza. Aqui ele também, aí isso aqui para o SI, né? Para o 3600 e o 5600 também foi parecido, a mesma coisa. A diferença é que ele usou 3 lotes, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Aí você vem unidades. Tá aqui, ó. Você vai ter que identificar qual é o CV que você vai usar para comparar. Veja só, você vai pegar a realidade mais próxima da sua. Se você usar o modelo da WJ Quality, o que é que a gente está usando? 3 amostras durante 3 dias. Provavelmente é o mesmo kit de reagente, provavelmente é a mesma calibração, mas pode ser que mude um kit de reagente. Mas já não é uma repetibilidade, porque eu mudo os dias, a estabilidade da amostra já está em jogo, né? Então a gente vai ver qual que se aproxima mais. Primeiro a gente vai ver qual é o equipamento. Supomos que a gente está usando 5600. Aqui, ó. Então eu já não vou para nenhum desses. Eu venho para cá, 5600. Certo? Como é que eu vou ver aqui? Lembra que ele disse que ele está usando o quê? Ó? 4 amostras de pacientes e uma de controle. Então essa daqui a gente acredita que são os 4 de paciente. Aqui é a concentração média dessa amostra. Uma amostra tem uma concentração média de 23,5, a outra 31,9, 69, 117. Vê como um fabricante faz? Ele pega valores diferentes, valores baixos, altos, normais, ele tenta variar isso daí, entendeu? Ele tenta fazer essa variação. E aqui você vai entender, ó, ele tem o desvio padrão para cada amostra e o coeficiente de variação, que é o que nos interessa, ó, CV. Só que ele tem o CV intra-ensaio, intra-calibração e intra-laboratório. Ó, 20 dias, total de 80 replicadas, porque foram 4 amostras sendo dosadas por dia, né? Vezes 20 dá 80. Então, o que é que acontece, pessoal? Ó, a gente vai ter que, aqui ele fala, intra-ensaio, repetibilidade, média de precisão entre duplicada de todos os ensaios. Já não é esse, porque a gente não fez uma repetibilidade, né? Não foi tudo no mesmo dia. Tem uma condição diferenciada, né? Intracalibração, precisão total com componentes avaliados, derivados de uma variação entre ensaio, né? É o mesmo ensaio, é a mesma calibração, né? Intracalibração, tá vendo? Tá bom? Pode ter sido inter-ensaio também e diária. Esse é o que mais vai se aplicar aqui, porque o intralaboratorial, ó, ele usou recalibração, ele mudou a calibração e a gente não, em 3 dias a gente não muda a calibração, né? Se mudar no seu caso aí você usa, mas você vai ter que saber identificar isso. Nós vamos usar esse aqui, ó, que é o mais parecido com o nosso modelo aqui nessa bula, intracalibração. Tá, professor, mas eu tenho 4 coeficientes de variação diferentes, porque é um para cada amostra. Então você vai precisar saber qual é o que se aproxima mais aqui da média que você usou. Então vamos lá, ó.
a gente tem a média aqui, ó, tá? Essa aqui é a média correta, é a grande média. Essa grande média é a média de todos os meus ensaios, tá bom? Eu fiz um ajustezinho aqui na média, tá? Se você tiver visto essa média aqui alguns minutos atrás na aula, eu estava usando a média antiga, mas já está ajustada aqui, tá? Vai pegar a planilha ajustada. Então essa é a média, inclusive você vê aqui embaixo também, ó, 28,49, tá? É a grande média. Vamos ver qual desses aqui se aproxima mais de 28,49. Acredito que é o 31,9, né? Então, qual é o meu coeficiente de variação, intracalibração, mais próximo de 28,9? Desse é o 31,9, 9,9%. Esse foi o CV do meu fabricante, né, do estudo mais próximo com o meu. Então eu venho bem aqui, ó, CV intralaboratório do fabricante, 9,9. Automaticamente, ó, perceba, eu vou dar um Ctrl Z, ó. Tava vermelho aqui, né? Porque eu não preenchi ainda. Quando eu preencho, automaticamente, ó, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai comparar o meu CV total com o CV daqui. Se for menor, o que é que ele diz? O CV do método é menor que o CV intralaboratório do fabricante. A imprecisão foi aprovada. Digamos que fosse 1 aqui, ó. Ou seja, o meu CV era maior. Aí ficaria vermelho. Então, como é que eu faço para fechar esse relatório, pessoal? Bem facinho, ó. Aqui eu coloco também o William Júnior. Vou colocar aqui, né? Igual eu fiz lá no outro. Você vai colocar lá a data, sei lá. Fechou. Tá fechada a conclusão. Pode guardar que você passa na auditoria tranquilamente. Entendeu? Você tá tudo bonitinho. Eu coloquei outra bula para a gente praticar mais um pouquinho também. Uma bula da vitamina D da Roche. Ó. Você dá um Ctrl F lá, vai procurar precisão. Olha para onde é que ele vem, ó. A precisão foi determinada com reagentes Alexis, um pool de soros. Aqui ele já usou soros humanos e controle. Pronto, ele também usou os dois. De acordo com o protocolo OEP P05A3. Não é o 15, é outro. Os fabricantes usam vários protocolos, tá? Qual é o dele aqui, ó? 2 séries por dia em duplicata durante 21 dias. Então ele teve no total aí, ó, 84 amostras. Supomos que a gente usa esse equipamento aqui, o E801. Aí a gente vai tentar entender aqui qual é desses, ó. Ele usou quantas amostras aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ele usou 5 amostras e usou 2 controles, ó. O PC vitamina total 2 e 1. Aqui é a continuação. Beleza. Primeira coisa que a gente vai ver é o que? Qual desses tem a concentração mais parecida com a nossa? 28,49, né? Esse aqui, ó, tá muito próximo, não é não? Então eu vou lá para o meu CV. Perceba que nesse caso aqui, ó, deixa eu ver. Pronto, ó, para você ver, ó, essa tabela aqui, ele dá 2 tabelas da repetibilidade, que vai ser como se fosse no mesmo dia, das duplicadas do dia, e não é essa a nossa situação, porque a gente fez entre dias, e ele dá a precisão intermédia. Lembra que eu disse que ele chama também intermédia, né? E a gente vai usar a amostra 2, 29,2. Então, a intermédia aqui é 4,3. Tá vendo? Aí eu encontrei aqui, ó, o meu CV do fabricante, 4,3. Aí eu viria aqui, 4,3. Ainda assim, a minha imprecisão está ok. Entendeu, pessoal? Essa questão é só prática. Você precisa saber ler, né? Eu já coloquei os nomes aqui para você ver, ó, para dar uma facilitada aqui, ó, os possíveis nomes que eles chamam, né? Cadê? Repetibilidade, precisão intra-ensaio ou intra-corrida. E reprodutibilidade chama inter-ensaio ou intra-laboratório. Igual nessa bula aqui da Roche, ele está chamando... já é outro, ó, intermédia, né? Entre médias, tá? Então você vai precisar só identificar isso para saber de onde coletar o CV da bula do fabricante para comparar com o seu CV. E aí, papai, pronto, terminou. Você já fez o que aqui, ó? Verificou a sua imprecisão, tá ok.
Já verificou também correlação, o erro total individual, teste F, tudo bonitinho. Salvou isso aqui, tá feito, tá? Nessa planilha que eu vou deixar para vocês, pessoal, eu também deixo essa aba aqui, que eu uso essa aba, tá? Que você consegue fazer uma descrição melhor, mas você pode fazer toda essa descrição aqui também, se você quiser. É só questão de costume mesmo, né? Você vai falar como é que se quantas amostras foram usadas, papapá. Se aí vocês quiserem, vocês usam. Se não quiser, vocês usam só essas duas aqui e já tá tudo certo. Beleza? Então é isso, pessoal. É dessa forma que a gente faz para verificar um novo método, né? A gente compara com o método já em uso. Ah, professor, é um método novo. Eu não tenho nenhum outro equipamento fazendo esse método. Eu terceirizava. Então você vai comparar 20 resultados seus com 20 resultados do laboratório de apoio. Do Pardini, do DB, né? Do DASA, do Álvaro. Entendeu? Pega um laboratório de referência que você possa confiar e de preferência o mesmo método ou um método superior, se tiver aí um método superior para você. E aí você vai plotando esses resultados aqui na planilha, dado que eu adaptei aí da planilha do doutor, né, José Carlos Basques. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aí nas perguntas, tá bom? Lembrando, pessoal, dá uma olhada no nosso site, tá? Não esquece de olhar no nosso site. Você pode precisar, se tiver dúvida, tá bom? A gente tem tudo explicando aqui no nosso site. Tem falando sobre a mentoria, tem falando sobre a consultoria para laboratórios, mentoria para profissionais e estudantes. Tem os cursos que a WJ Quality tem, tá ok? Até o momento a gente tem 3 cursos, tá? Tem o e-book está muito bom, no preço excelente também, que é o e-book que é Descomplicando Controle de Qualidade Laboratorial, tá bom? Então beleza, dá uma olhadinha e qualquer coisa nós estamos às ordens.